comportamentos que nós, se nós analisarmos e observarmos melhor, nós nos perguntaríamos: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou comprando isso? Por que eu estou ensinando isso para os meus filhos? Se isso contraria a minha fé. Nós temos uma figura que se tornou muito popular, que se torna muito popular todo ano. Essa figura se torna muito popular, que é a figura do coelho. É a figura do coelho. E nós vamos repetir mais uma vez para você a história do coelho e a história dos ovos. Então nós vamos aqui, o bispo Fred Silva, ele vai estar mais uma vez falando, e nós vamos entrar depois nessa história do coelho, porque a história do coelho, ela tem credibilidade, as famílias, até mesmo pessoas que não seguem a religião de Babilônia, mas aderiram a esse movimento do coelho, de honrar o coelho, de chamar o coelho de coelhinho, de ter essa intimidade com o coelho, de dar honrarias ao coelho e ao ovo. Na verdade, estão honrando a um personagem que vem lá da Torre de Babel. O que na verdade está sendo honrado é um personagem que vem lá da Torre de Babel. E como você já ouviu aqui, que a presidente Dilma disse que essa mulher, essa deusa mulher, ela tem muitos nomes. Ela tem uma diversidade de nomes. Então realmente a Bíblia confirma isso. É verdade. Infelizmente, é algo estarrecedor o que a Torre de Babel, o apóstolo Ricardo, vem fazendo na mente das pessoas. É incrível. Quando você começa a pesquisar sobre o engano da Torre de Babel, sobre o engano da grande religião fundada por Constantino no ano 300, você vê que tudo mescla, e a tentativa é de frustrar os planos do Senhor. A tentativa é de frustrar os planos do Senhor com uma, entre aspas, nova era. Só fazendo uma parte, que a religião fundada por Constantino, só vou puxar uma vírgula, bispo Fred Silva, porque a religião, na verdade, não foi fundada por Constantino em si. Ela vem lá da Torre de Babel. E Constantino faz uma mescla. Ele agora dá um nome, oficializa, ele registra, bate o carimbo. E para não contradizer os novos seguidores, ele aceita qualquer tipo de culto pagão. Inclusive, desde que esses cultos sejam parecidos com os cultos instituídos por Deus na Bíblia, ele inclusive busca esses cultos para desviar a atenção, tirar os olhos de Jerusalém e colocar os olhos agora sobre Roma, a capital do Império Romano. Tira-se o santo e entra o profano. Mas muito parecido, porque a nota falsa, para ela enganar a população, ela precisa ser muito parecida com a verdadeira. E ao ponto de confundir os indoutos, confundir aquela pessoa que não tem o conhecimento. Aí que está a arte do engano, porque você, bispo Fred Silva, se você mostra uma cor para a pessoa branco, ela automaticamente fala, é branco. Você mostrou preto, ela é preto. Você mostrou essa amarelo, amarelo. Você mostrou azul, azul. Agora você mostra para ela vários tons de cinza e manda ela diferenciar. Vários tons de verde. Manda ela diferenciar. E isso massificado pela mídia controlada. Quem dá as cartas. E o povo engole. Porque não questiona. Porque não vê o outro ângulo da história. Aí entra Deus através do profeta Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E porque tu, ó sacerdote, renunciaste, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, diz o Senhor. Nós vamos falar sobre a Páscoa, mas antes de falar sobre a Páscoa, eu quero só dar uma introdução pequenininha para esse amigo ouvinte entender a questão do nosso programa. E eu quero ir lá em Babel, onde tudo começa, lá na Grande Torre, né? Muito falado aqui, a Grande Torre da rainha Semíramis, a que se auto-intitulou virgem, a que se auto-intitulou que ascendeu aos céus e que foi nela concebida sem relacionamentos. Assim ela diz, a história diz. Depois que dissipou
o povo de Babel, nas suas múltiplas línguas, cada um daquelas pessoas, daquelas tribos, foram para alguns lugares do mundo. Uns foram para a Europa, outros foram para a Mesopotâmia, e eu quero chamar a atenção daqueles que foram para o norte da África, lá onde o Senhor, quando foi para Israel, esteve, no Egito. Lá no Egito. E no Egito, o povo egípcio herdou dos povos que dissipou de Babel, chegaram no Egito e introduziram ali os cultos pagãos. O nascimento do Egito, da cultura dos faraós, dos deuses, veio de Babel. Agora, você quer ver, amigo ouvinte, uma coincidência, entre aspas, ou uma armação, melhor dizendo, não vou dizer coincidência, uma armação? Já ouviu falar do deus Horus? Já ouviu falar desse nome Horus? Não vamos explorar isso aqui em programas futuros, que hoje vamos falar de Páscoa. Mas é só para dar uma pincelada. Você sabe que o deus Horus comemora a data de nascimento no dia 25 de dezembro? E que ele nasceu de uma virgem, entre aspas, chamada Ísis? E que o seu nascimento foi acompanhado por uma estrela a leste, que por sua vez foi seguida por 3 reis? E que aos 12 anos ele era uma criança prodígio, e aos 30 anos foi batizado? Sabia que Horus também tinha 12 discípulos, e viajou e fez muitos milagres, como curar enfermo, andar sobre as águas? E eu não vou falar mais, que você quer tempo para outro programa. Mas engraçado que, desde Babel, veio uma confusão, um engano na mente das pessoas que não entendem. O Satanás, ele já vem formatando um falso Cristo, um falso Deus, e introduzindo dentro das culturas. Então, eu só fazer um parênteses aqui para que o ouvinte entenda. Por isso que Jesus diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as minhas ovelhas não ouviram. Essa ideia de Satanás de fazer falsos cristos e uma falsa rainha dos céus é uma ideia velha. E ele vai conseguir, o aperfeiçoamento dele veio no anticristo. O anticristo é um modelo perfeito de toda essa tentativa história. Todos esses foram moldes que ele fez e jogou fora porque não deu certo. Aí agora ele consegue uma perfeição no anticristo, que vai ser uma cópia, um modelo, que ele vai conseguir, com esse modelo, finalmente enganar toda a humanidade. É muito forte isso aí. Então é importante o amigo ouvinte saber que nós estamos embasados aqui e nós entendemos do assunto. Agora eu entro na Páscoa, porque existe a verdadeira. E existe uma muito parecida. De onde veio a muito parecida? Então vamos ver que a origem é em Babel, mas em Babel também povos vão existindo, e nações vão sendo criadas, e surge a nação anglo-saxônica. Dos povos de língua inglesa, dos teutônicos. E puxando dessa linha dos anglo-saxões, eles tinham uma cultura lá, trazida de Babel, de uma deusa. E essa deusa, o nome é Ostera. O nome dessa deusa anglo-saxão é chamada de Ostera. Essa deusa Ostera é a deusa da primavera. Então até que você pode ver na mídia aí falando: como é que pode, pela primavera, no hemisfério norte, dando neve, parecendo inverno? Lá já é primavera. E essa primavera da deusa Ostera, ela é simbolizada por uma imagem de uma mulher com um coelho na mão. Uma imagem de uma mulher com um coelho na mão, abraçando esse coelho, não é verdade? E o ovo. Tem agora a figura do ovo. Tem a figura da mulher, a figura de um coelho e a figura de um ovo. Esses povos saxões ou teutônicos que colonizaram o hemisfério norte, trouxeram de Babel, introduziram para tentar ofuscar a Páscoa verdadeira, a Páscoa da Bíblia. Então essa deusa Ostera, essa rainha Ostera, como nós estamos falando aqui, ela vem para trazer um misticismo, uma magia, algo assim que é para enganar, e começa nas crianças, apóstolo. Ela é uma feiticeira, segundo a mitologia anglo-saxônica, segundo a fábula, ela é uma feiticeira
que faz feitiços para encantar, enfeitiçar as crianças. Então, um dos feitiços que ela faz é pegar um pássaro e transformar esse pássaro em um coelho. E quando o pássaro é transformado num coelho, esse pássaro, agora já coelho, né, e as crianças ficam ali impactadas, maravilhadas com esse feitiço, mas só que o coelho reclama que agora ele não pode mais voar. E Austera, alegando não poder voltar atrás do feitiço, diz para o coelho que poderia fazê-lo sim, mas por um breve momento. Aí ela novamente transforma o coelho em um pássaro por um momento pequeno, e durante esse momento que ele volta a voar, em agradecimento, em honra a Austera, em honra a essa deusa, a deusa Austera, a deusa com D minúsculo, a rainha dos céus Austera, em homenagem a ela, ele bota ovos coloridos. Muitos ovos esse pássaro bota e dá para ela de presente. Aí ele já coelho, ele vem a ela com os ovos que ela recolhe numa cesta e ele entrega aquela oferta, aquela oferenda. O ovo é uma oferenda à Austera. Ele entrega à Austera o ovo e ela recolhe numa cesta e fica olhando apaixonadamente para o coelho. E o coelho olhando para ela, inclusive essa é a gravura principal, né, dos adoradores de Austera, é ela com a cesta na mão, né, ela deslumbrante com a cesta na mão, uma feiticeira muito bonita na forma que colocaram ela nessa pintura, ela com a cesta cheia de ovos coloridos, e ali o coelho, ela olha para o coelho apaixonadamente, porque o coelho lhe traz essa oferta, lhe surpreende com essa oferta, e o coelho olhando para ela, amando ela. E aí é isto que é a Páscoa pagã. Esta é a Páscoa pagã. Essa fábula é a Páscoa pagã. Eu quero que você me entenda que o apóstolo Paulo, ele escreveu por revelação, como ele mesmo disse, muitos trechos da Bíblia, assim como Moisés. Não foi que ele ouviu de Pedro ou de João, ou dos outros 12, mas ele também teve muitas revelações, e outras coisas ele ouviu de João, ele ouviu de Pedro, dos 12 apóstolos que são a coluna da igreja, que são o alicerce da igreja. E o apóstolo Paulo, quando ele estava já no fim da sua vida, ele deixou várias recomendações para nós, os cristãos, que iríamos converter ao Senhor Jesus. E uma dessas recomendações está em 2 Timóteo 4, 3, 4. Veja bem o que está escrito nesses versículos. 2 Timóteo 4, 3, 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, dando ouvido às fábulas. E desviarão os ouvidos da verdade, dando ouvido às fábulas. Aqui está em 2 Timóteo 4, 3, 4. Paulo já está perto da sua morte, e ele diz, olha, ser sóbrio, e sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, ou seja, cumpra o seu ministério, pregue a palavra, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu não vou poder continuar combatendo Diana dos Efésios, a rainha dos céus, não vou poder continuar combatendo as fábulas, muitas coisas vão acontecer, e eu quero que vocês estejam preparados. E hoje, bispo Fred Silva, esse 2 Timóteo 4, 3, 4 fala forte, é uma verdade. Porque nós estamos lutando aqui, eu tenho lutado em vários segmentos da comunidade, para provar que a fábula é mentirosa. Para provar que a história do coelho e do ovo é coisa de Lúcifer, é coisa do inimigo. Que essa é a Páscoa, é o Black Shabbat, é o sábado negro, que nós vamos ter agora, está sendo comemorado pelas pessoas que se dizem seguidores de Jesus, pelas pessoas que frequentam templos evangélicos, e você chega em casa de até mesmo de pastores, e você encontra o ovo, que vai dar para os meninos. Em honra a quem? Em honra a Austera, em honra a rainha dos céus. Então, é mais fácil, e se não comprar o ovo, dá até briga. Porque criança, hoje, há uma inversão de valores.
Quem toma as decisões mais importantes na família são as crianças. Aonde vai passar as férias, aonde que ela quer estudar, o canal de televisão, quem manda é ela. Quem manda é as crianças. Então aqui nós temos na sociedade delegados, prefeitos, né, temos na sociedade juízes, temos coronel, temos sargento, pais de família. Em casa quem manda é as crianças. É as crianças que mandam nesses homens que decidem os rumos da sociedade. Então as crianças exigem um ovo, porque o ovo é de chocolate. Por que será que o ovo é de chocolate? Por que será que a figura de Ostera é uma figura doce, uma figura angelical, loira, muito bem maquiada, um biotipo magrinho, né? Infantil. Agora uma coisa interessante que o senhor disse aí é o seguinte: nós estamos praticamente na contramão do mundo, porque na mídia controlada não fala sobre Ostera. Fala agora as vendas dos ovos de Páscoa e não sei o que, o tamanho. A mídia controlada ela já vai direto, para ela é ponto passivo. Ela já entra e comemora a Páscoa, compra o seu ovo. Aí você vai ver a Rede Globo, você vai ver a Record. Ontem eu liguei a televisão, porque eu não vejo televisão, é muito raro, eu liguei a televisão e para ver algum trecho do Fantástico, né, eu estava ali até mesmo vendo os gols do Cruzeiro, quando de repente, né, eu mudo para a Record, e quando eu vejo na Record, eu vejo ali a Record enaltecendo um bruxo, um mágico, uma pessoa que usa poderes das trevas, aquela pessoa passando ali na Record. E eu falei assim, olha, não existe uma televisão que não esteja a serviço do cão. Não existe uma televisão da mídia controlada, nem a Globo, nem a Record, nem o SBT, né, que não se venderam, que não se entregaram. Estão ali. A Bandeirante é a única que sai mais ou menos desse controle. Sutilmente. Ela sai mais ou menos, ela é um pouco mais rebeldezinha ao sistema. Mas a Record, a Globo e o SBT são muito obedientes. São muito obedientes ao sistema da Rainha dos Céus. Servem descaradamente a Rainha dos Céus. Então, nós temos que ter discernimento. É uma época de termos discernimento. Né? Nem tudo, todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Pode continuar, Bispo Fred Silva. Ostera. Olha só que interessante isso. Ostera, a deusa da fertilidade e do renascimento na mitologia anglo-saxã, na mitologia nórdica e mitologia germânica dos alemães. Na primavera, que começou agora, no dia 20, no equinócio. O que é o equinócio? É onde o sol incide na Terra e tem exatamente 12 horas de dia e 12 horas da noite. O equinócio é a primavera. Para a gente que não é primavera, não. Mas a gente importa na certas terra coisas. de Ostera é. Na terra de Ostera é igual o Papai Noel. Vamos lá. Vamos lá. Na primavera, lebres ou coelhos e ovos coloridos eram símbolos da fertilidade e renovação a ela associada. Daqui a pouco nós vamos falar o que tem dentro do ovo. E não é brinquedo, não. Não é brinquedo que tem dentro do ovo, não. A magia que tem ali dentro. De seus cultos pagãos originou-se a Páscoa, ou Easter em inglês, ou Oster em alemão, que foi absorvida e misturada por algumas comemorações cristãs. Os antigos povos nórdicos comemoravam o festival de Páscoa, ou de Oster, no dia 30 de março. Oster ou Ostera, no alemão mais antigo, significa a deusa da aurora. É uma deusa anglo-saxã teutônica da primavera, da ressurreição e do renascimento. Ela deu o nome ao Shabat pagão, ou Black Sabbath. Black Sabbath, não é? O sábado negro, que celebra o renascimento, chamado de Ostara. Presta atenção. Posteriormente, a igreja da Babilônia, a igreja da Torre de Babel, a igreja da Torre, a igreja da Rainha dos Céus, acabou por substituir as festividades pagãs de Ostara, substituiu a festividade pagã vinda lá de Babel, de Ostara, substituiu pela Páscoa. Você está entendendo? Não sem absorver muitos de seus costumes, inclusive os ovos e os coelhinhos da, entre aspas, Páscoa. Podemos perceber isso pelo próprio
nome de Páscoa. Em inglês é Aster, que é muito semelhante a Ostera. Agora, preste atenção numa coisa, num detalhe. A Páscoa pagã é comemorada no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio, né? Ou seja, no domingo. Ostera, vamos falar agora um pouco de Ostera. Na mitologia grega, Ostera, ou Oster, ela é esposa de Zeus, na mitologia grega. Agora, os povos egípcios que saíram da Torre de Babel, pode fazer essa colocação. É mais interessante você observar, quando o bispo Fred fala, olha, na Grécia ela é conhecida, né, por outro nome, aí você vai observar o que foi dito da Torre de Babel. A Torre de Babel é a premissa, é aonde começa, né? A ideia, agora, é importante, você que quer um conhecimento mais profundo, você precisa conhecer o plano Lilith, que não nasceu na Torre de Babel. O plano Lilith nasceu em outro lugar, ele é colocado em prática na Torre de Babel. Então, aí você vai ver que separa os povos, várias línguas, e todos levam conhecimento da Rainha dos Céus. Por isso que a Rainha dos Céus está em todas as culturas, porque vem desde a Torre de Babel, quando surgiram as nações, e por isso que ela troca de nomes, porque ela vai se adaptar às culturas com um nome diferente, mas é a mesma dona da torre. Para ser aceita naquela cultura, ela troca de nome. É a mesma mãe e o filho. E eles continuam, quando a Torre de Babel é edificada, quando Deus destrói a torre, os sacerdotes da religião da mãe e do filho, vamos chamar assim para você entender, eles começam a não se entender, porque Deus confunde as línguas. E aí surgem as nações na terra. Mas eles continuam com línguas diferentes. Aí eles acabam por trocar o nome da Rainha dos Céus. Por isso que ela tem vários nomes. Ela tem vários nomes porque Deus fez a confusão, né? Deus chamou Babel de confusão. Então aí a confusão aumentou mais ainda, né? Com a palavra do Senhor. E aí espalha-se pelo mundo. E aí é por isso que quando nós falamos de Ostera, na verdade Ostera é Astarote. Ela é Semíramis, ela é Afrodite, ela é Vênus. Mitra. Ela é Mitra, ela é Ísis, né? Ela é a rainha dos céus, ela é Diana dos Efésios, ela é a rainha dos céus, né? Na verdade, o nome original dela é Semíramis. E está estampada até mesmo na nota do real, está também no símbolo da justiça, está na estátua da liberdade. Você está vendo como é que são culturas herdadas, trazidas da Torre de Babel? Então, na moeda nacional, todas... Olha, quando se colocar Deus seja louvado na nossa moeda, tentaram até tirar. Agora teve um deputado aí, um político que foi eleito pelo povo e queria tirar o Deus seja louvado das notas brasileiras. Mas antes de se tirar o Deus seja louvado, antes dessa tentativa, já houve um contra-ataque. Estamparem todas as moedas brasileiras, a imagem de Semíramis, a imagem da mulher. Essa mulher que está na nota brasileira, também ela é a mesma Ostera. Ela é austera, ela está na moeda brasileira. E você pode olhar pelos olhos, olhar para a face dessa mulher, em qualquer moeda brasileira que você pegar, no bilhete, e você olha bem para o rosto, e que impressão você vai ter, positiva ou negativa? Preste atenção no que eu estou dizendo, você que é um homem e uma mulher espiritual, você que foi escolhido, porque os escolhidos não serão enganados. Voltando então para a cultura grega, herdada dos povos da Torre de Babel, agora eu não estou mais na cultura anglo-saxã, eu estou agora na cultura grega, que no final é tudo uma coisa só, é tudo semida, é tudo uma coisa só, uma bagunça só. Oster casa com Zeus, na mitologia, e gera Coré. Hades, olha o nome, Hades, que é o próprio inferno, né? O próprio inferno. Ele rapta Coré e faz dela sua esposa. Oster, que é a Páscoa saxã, vinda de Babel, procura por sua filha Coré. Você está entendendo a cultura grega como é que é? Para você entender a bagunça que é feita, os negócios de ovo, negócio de coelho, é uma bagunça toda. Oster abandona Olimpo
e vai para a terra. E os campos secam, os homens estão perecendo pela fome, e ela está procurando a sua filha. Hermes, o mensageiro, ele pede para o Senhor dos mortos que concorde a ceder. Hermes, ele pede o Senhor dos mortos para conceder que Coré, ela venha sair do Hades. Ele venha sair do Hades. Que dá o seu consentimento, desde que Coré fique no inferno durante a passagem do outono e do inverno. Vindo depois do inverno, a primavera. Ele ressuscita na primavera. Dentro do ovo. Que é agora o ovo distribuído nessa chamada, na Páscoa pagã, que o Brasil está realizando com apoio da mídia controlada. Aí entra aquela parte que o senhor falou. Agora vamos conectar naquilo que o senhor disse. Ostera e o coelho. O coelho que era um pássaro. E que pede para fazer um feitiço. E ele dá de presente a filha raptada que vem dentro do ovo. Então, quando se abre o ovo, essa magia, esse feitiço se concretiza. Essa, entre aspas, ressurreição, que é no domingo, onde se distribui os ovos. Compra-se os ovos agora e só abre os ovos quando? No domingo da ressurreição, quando o ovo é aberto, o espírito de Ostera, o espírito do ovo, entra naquela casa para gerar o quê? O que Deus disse na Bíblia que a idolatria causa? Cegueira espiritual. Para causar cegueira espiritual. Isso depois de uma quaresma. E por que uma quaresma? Porque o filho de Semíramis, Tamuz... Vamos para a Torre de Babel. Estamos voltando para a Torre de Babel, para a origem. Muito bem colocado. O filho de Semíramis, Tamuz, não é verdade? Ela institui, isso aí já está na Bíblia, lá no livro de Jeremias, já fala sobre isso que eu estou dizendo aqui agora. Ele se intitula Deus Sol, eles se intitulam Deus Sol, e Semíramis obriga as pessoas a jejuarem, a ficarem por 40 dias ali, naquela sensação de quaresma, ficar ali por 40 dias enclausurado, em homenagem a Tamuz, até que ele ressuscite depois de 40 dias, que ele venha dentro desse tal ovo, A história é macabra, não é verdade? Aí você fala, mas por que nunca ninguém me falou isso? Por que nunca ninguém me ensinou isso? Inclusive você pode ligar, viu? Você pode ligar no 382 2134. 382 2134. O Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o apóstolo Ricardo Dias, esse é o programa M12, um programa do Ministério Apostólico Mundial, é o M12, legitimado no norte de Minas. Nosso endereço é na Avenida Dr. Alvilmar Gonçalves Oliveira, número 3790, no bairro Canelas. Você é nosso convidado para adorar a Jesus todos os domingos, no dia às 18 horas. E nesse domingo nós estaremos celebrando a Páscoa Bíblica. Nesse domingo você é convidado para participar conosco da celebração da Páscoa Bíblica. Nesse domingo às 18 horas nós vamos celebrar a Páscoa Bíblica. Eu quero externar de todo o meu coração esse convite para todas as famílias que estão me escutando nesse momento, para comparecer e participar conosco ali na Avenida Dr. Alvilmar Gonçalves Oliveira, número 3790. Você também pode ligar, já pode deixar registrado também o seu pedido de oração ou a sua participação. Nós vamos abrir também para pessoas estarem falando sobre o que entendem da Páscoa, o que já aprenderam, ou mais conhecimento também. Olha, eu sei mais coisas ainda, eu gostaria de contribuir com o meu conhecimento para estar passando para os cristãos da última hora. Nós somos os cristãos da última hora, o tempo está próximo, nós estamos na contagem regressiva, estamos no tic-tac do relógio de Deus, estamos na contagem regressiva para a volta de Cristo. Jesus está voltando.
Mas como disse o apóstolo Paulo, antes da volta de Jesus, vai se manifestar o anticristo. E nós temos que estar atento a tudo isso. Nós vamos para uma canção e daqui a pouco nós voltamos. Vamos ouvir uma canção, pode ser um Fernandinho, pode ser a Bíblia para que você entenda, tudo aquilo que nós estamos falando. Ezequiel capítulo 8, versículo 8 diz assim: ele me disse, filho do homem, aumente esse... Então ele me levou à porta do pátio, Ezequiel capítulo 8, versículo 7. E disse, então me levou à porta do pátio, onde estava um pequeno buraco na parede. E me disse, filho do homem, aumente esse buraco na parede. Quando eu aumentei o buraco na parede, descobri que dava para uma porta secreta. Aquele homem me disse, entra e veja os pecados horríveis que são cometidos aqui. Entrei e vi as paredes, as paredes cobertas de desenhos de cobras, lagartos, animais impuros, e de todos os ídolos adorados pelos israelitas. 70 líderes de Israel estavam ali, acompanhando Jaazanias, filho de Safã, adorando aquelas imagens. Cada um deles tinha uma vasilha onde queimava pó de incenso. A sala estava cheia dessa fumaça perfumada. Então o Senhor me perguntou, filho do homem, você está vendo o que fazem os líderes do povo de Israel nesta sala cheia de imagem pintada? Eles pensam, o Senhor não está vendo o que fazemos. Ele abandonou seu povo e acrescentou, você vai ver pecados piores do que isso. Ele me levou ao portão norte do templo. Lá, sentadas, estavam algumas mulheres chorando por Tamuz, seu Deus. Ele me perguntou, viu só o que está acontecendo aqui? Mas ainda há pecados piores do que esses. Então me levou no pátio interno da casa do Senhor. Lá, entre a porta do templo e o altar de bronze, os 25 homens de costas para o templo, viradas para o oriente, adoravam ao sol. Tamuz, citado aqui na Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 8, que eu acabei de ler aqui. Esse Tamuz aqui é o Tamuz, filho de Semiramis, do versículo 14. Balinhas. É ele que, entre aspas, ressuscita na Páscoa, e que vem dentro do ovo para essa rainha austera. Nessa época o inimigo vai pensar que é para ele. Então agora você começa a entender na segunda-feira o que nós estamos falando aqui, não é verdade? Agora, se você quiser ver esse programa, se você quiser assistir esse programa, uma barra de chocolate, esse programa está gravado e está à disposição para você na internet. Não. Lá na internet, você entra no YouTube, no YouTube e digita lá assim, M12 Montes Claros. M12 Montes Claros, no canal YouTube, M12 Montes Claros. Inclusive lá tem até o endereço da nossa celebração, porque neste domingo, dia 31 de março, nós estaremos celebrando a Páscoa Bíblica. Não é essa Páscoa aí da Rainha dos Céus, dos povos anglo-saxões, da Babilônia, Páscoa de ovinho de Páscoa, de coelhinho, não é isso aí não. Não é essa bagunça aí não, que ninguém esclarece, que fica uma coisa meio estranha, não. E que a gente falando assim, nós somos uma voz numa multidão. Porque onde tem um engano, onde tem a bagunça, a confusão, é fácil você introduzir uma mentira. Uma mentira numa bagunça vira uma verdade. Não é verdade? Uma mentira no meio de uma confusão vira uma verdade. Então, neste domingo, dia 31, ao pôr do sol, conforme está aqui, porque a honra não é do sol, a honra é do Senhor Jesus. A honra é do Senhor Jesus, não é do sol. É depois do sol, no pôr do sol, a honra de Cristo, conforme está escrito na Bíblia, que deve ser comemorada a Páscoa. Nós estaremos ali na Avenida Doutor Avilmar Gonçalves de Oliveira, 3.790, no bairro Canela, Poço Ricardo. O fundo é 11. São 11 horas e 45 minutos.
Esse é o programa M12, eu sou o apóstolo Ricardo Dias. Nós somos o M12 legitimado em Montes Claros, aqui no norte de Minas. Você pode observar a Páscoa do Senhor, ou a festa dos pães sem fermentos, os pães ázimos, os pães ázimos. Então você vai observar essa festa em Levítico 23, 6, em Lucas 22, 1. E os dias dos pães ázimos também está comemorado pelo apóstolo Paulo, no Atos 12, versículo 3, e Atos 20, versículo 6. A palavra Páscoa é aplicada não apenas à festa no seu todo, mas também ao Cordeiro Pascual, e a refeição preparada para essa ocasião solene. Conforme Coríntios 5, 7, Paulo também diz: façamos a festa. Em Coríntios 5, 7, façamos a festa da Páscoa. Ele ensina para os convertidos a Jesus a celebrar a Páscoa. E aí o que ele ensina que verdadeiramente Cristo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Foi esse Cordeiro que morreu por você na cruz, não foi o coelho que morreu por você na cruz. Então essa questão do coelho é uma enganação, é um truque, está na mídia controlada, está na TV da credibilidade, a Rede Globo, está na religião da credibilidade. Por isso as pessoas, até mesmo, se possível, Satanás engana os escolhidos. Então uma senhora me ligou aqui recentemente, nós estamos atendendo inúmeros telefonemas, e ela disse que já tinha comprado os ovinhos, né? O que ela faria agora com os ovinhos? Joga fora porque Deus tem muito mais para você. Eu quero, mas as crianças dê o chocolate na segunda-feira. Mas não dê agora, nessa época, porque você vai estar se juntando a uma legião de pessoas que sabem ou outros não sabem, estão dando honra ao inimigo de Deus. E nós temos Barack Obama, o presidente da maior potência bélica do mundo, Estados Unidos. Ele sabe muito bem, porque ele não é um cristão, ele se passa por um cristão, mas ele não é um cristão, e ele cultua a Ostera, e ele fez um culto ao vivo, né, no ano passado, ele e toda a sua família, e juntou várias crianças e vários ovos para cultuar a Rainha dos Céus, a Ostera. E você pode observar em Mateus 26, 18, Hebreus 11, 28, todas as referências falando da Páscoa bíblica, a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, onde Deus cria essa festa, ele fala: eu quero que seja assim, esta festa, a Páscoa do Senhor é assim. E essa outra Páscoa, que nós chamamos de a Páscoa pagã, onde tem no sábado o Black Sabbath, o sábado negro, né, os Black Sabbath. Então essa Páscoa negra, ela tem o objetivo de confundir, tornando-se parecida, usando a data bíblica para trazer confusão, e eles tenham conseguido isso, Bispo Fred Silva. É porque as pessoas não questionam, as pessoas não perguntam de onde veio. Onde está escrito na Bíblia ovos e coelhos? Por que eu estou comprando uma coisa aqui no supermercado que diz que está comemorando uma coisa santa e não tem nada de santo nisso, tem profano? Na escola pinta as criancinhas de coelhinho, põe bigodinho e fala que é Páscoa. E introduz na mente das crianças: isso que é Páscoa. Aqui, ó, toma um coelho aqui para você, toma um ovo, e isso é Páscoa. E o povo, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E trocaram, diz o apóstolo Paulo, a verdade de Deus em mentira. E serviram mais a criatura do que o Criador. E trocaram, diz o apóstolo Paulo em Romanos, e trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então é isso que está acontecendo. Essa Páscoa é uma mentira, é uma fábula, Ostera é uma fábula que, na verdade, Satanás não conseguiu transformar o coelho, o pássaro em coelho, coisa nenhuma. É uma mentira, é uma fábula. E essa fábula foi introduzida pela religião de Babilônia, a religião mãe de todas as abominações da terra. E o apóstolo Paulo, antes de morrer, ele sabendo que ia morrer, ele dá umas recomendações. Ele diz o seguinte, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não darão a doutrina, mas tendo
nos ouvidos, amontoarão para si mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, dando ouvido às fábulas. E desviarão os ouvidos da verdade, dando ouvido às fábulas. Então é isso que é o coelho, que é o ovo. E o que está dentro do ovo simboliza uma ressurreição, mas não é a ressurreição de Cristo, é a ressurreição de Tamuz. É a ressurreição de Tamuz. Não é a ressurreição de Cristo. É aquela história que vai voltar para a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela é ali que nasce essa religião que atravessa os séculos. É ali que o profeta Elias enfrenta essa religião. O profeta Jeremias também enfrenta essa religião. E essa religião tem matado os santos, os profetas, há muitos anos. Há muitos anos, desde o início, existe essa religião se opondo. É a religião da mãe e do filho. E essa religião, quando o profeta Elias enfrenta ela no Monte Carmelo, ali ele enfrenta ela e, olha só tinha Elias ali para representar o Deus que fez os céus e a terra, e tinha 400 profetas do filho e 450 profetas de Acera, ou seja, da mãe. Então existia 400 profetas de Tamuz, e existia ali 450 profetas, né, de Semiramis contra Elias no Monte Carmelo. Porque ali só fala Baal, né? E vai provar que Baal não é Deus. Então o que Elias faz ali no Monte Carmelo é provar que Tamuz não é Deus. Ele diz que Tamuz não é Deus, nem ele nem a sua mãe. Então tanto Acera como Baal são ali desmascarados no Monte Carmelo, e quase que Elias perde a cabeça por isso. Porque a credibilidade, o próprio rei de Israel, Acabe, e sua mulher Jezabel acreditavam, e Jezabel patrocinava essa doutrina, porque também é chamada essa mulher a religião das mulheres. A religião das mulheres. E tem essa como diz, eu faço minhas palavras da presidente Dilma. Tem essa deusa mãe, essa deusa maior do que o próprio Deus, né, que todo mundo acredita. Nós temos, não dá tempo, né? Senão eu ia mostrar aqui, para quem não ouviu ainda, as palavras da nossa presidente, dizendo essas palavras, né, sobre essa Acera. Então você vê que ali Baal e Acera tinha 850 profetas. E os postes, né? E contra. Não vamos falar da torre, né? Porque a torre é o poste ídolo. A torre e a cidade, né, é a loucura, o fascínio de Satanás, é o plano Lilith de Satanás. Mas nós vamos falar muito sobre o plano Lilith futuramente. Mas você observa que a Páscoa, você vai entender a Páscoa pagã e você vai compreender o retorno de Cristo, a volta de Cristo. Porque você vai juntando o quebra-cabeça e aí você vai entender, você vai desmascarar Satanás e o plano macabro dele. Isso é batalha espiritual a nível estratégico. É a mais elevada das batalhas espirituais. A batalha espiritual a nível estratégico. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre isso, nós temos um congresso. É o Congresso de Resgate para o Brasil, para resgatar o Brasil. É o 14º Congresso, onde tem uma marcha para Jesus ali em Porto Seguro, porque o Brasil nasceu em Porto Seguro, e ainda há vagas. Você pode procurar o Zé Maria Turismo, aqui no bairro São Judas, Zé Maria Turismo, que ainda há vagas para você ir com o apóstolo Ricardo, para Porto Seguro, participar desse congresso, onde estará o Dr. C. Peter Wagner. Dr. C. Peter Wagner, para quem não conhece, sempre que alguém vai falar de libertação, sempre que alguém vai dizer algo sobre libertação, tem que subir nos ombros do Dr. C. Peter Wagner, porque ele é a autoridade máxima em libertação mundial. Ele foi que patrocinou o trabalho feito nas Filipinas, o Dr. C. Peter Wagner. Foi ele que parou o sumiço de navios e aviões no Triângulo das Bermudas.
juntamente com sua equipe, Cindy Jacobs, Rita Cabeças. Ali nunca mais você viu falar que sumiu o navio e sumiu o avião no Triângulo das Bermudas, depois de terem amarrado o Leviatã ali no Triângulo das Bermudas. São 11 horas e 50 minutos. E ele vai estar em Porto Seguro. Sim, desculpa, ele vai estar em Porto Seguro. Você que quer aprender sobre batalha espiritual a um nível mais elevado. Você que, olha, eu quero um nível mais elevado. Né? Você, olha, eu não quero ficar só nesse negócio de Exu Caveira, Pomba Gira, Zé Pilintra, Sete Frecha. Você não quer saber quem é que está por cima. Você precisa participar desse congresso, que é o maior congresso de avivamento da América Latina. Eu não conheço outro. É o maior congresso de avivamento na América Latina e nunca se viu. E quando se fala aí fora de avivamento, quando se fala de avivamento do Brasil, fala-se desse congresso que vem gente do mundo inteiro para participar. E por estar aqui pertinho e através do M12 você tem a possibilidade, né, Deus está te convidando para participar através da minha boca, através desse programa, para participar desse congresso, onde estará o Dr. C. Peter Wagner. E o telefone para quem quer participar do congresso é o 3214-8761. 3214-8761. Foi por isso que você não vai viajar nessa Semana Santa, entre aspas, porque você vai 16 de abril conosco para Porto Seguro. Amém? Vamos para a oração. E o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, as nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte, a voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, o teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos, guiastes o teu povo como a um rebanho, pela mão dos teus servos, Moisés e Arão. E hoje, ó Senhor Deus, levante esta mesma mão em favor desta família, em favor desta pessoa, em favor desta mulher, desse homem, desse jovem, desta criança, desse ancião que me ouve agora. E em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, eu te abençoo com saúde, eu te abençoo com prosperidade, eu te abençoo com a força que vem do alto, eu te abençoo e removo todo medo, todo pânico, fora da tua vida agora, em nome de Jesus Cristo, no nome que é sobre todo nome, eu declaro a tua cura, eu declaro o fim da tua enfermidade agora, em nome de Jesus. Seja abençoado e receba a coragem de Deus em teu coração e o teu espírito forte e inabalável pelo nome de Jesus. Diga graças a Deus e receba essa oração. Eu sou o apóstolo Ricardo e não se engane com o nosso endereço. O nosso endereço é na Avenida Doutora Vilmar Gonçalves de Oliveira, número 3790. Não se engane, o nosso endereço é no bairro Canelas. No bairro Canelas é que nós estamos. Louvado seja Deus.